Hoje, no quadro Sala de Entrevistas, vamos tratar de um assunto polêmico, a violência contra a mulher. E para falar sobre isso, eu convidei a doutora Letícia, que é delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Muito se fala que em violência contra a mulher, né? E nós sabemos que o nosso estado, ele tem um índice muito grande. Como que se avalia isso? A violência contra a mulher é uma questão cultural, não é só no Mato Grosso do Sul. Ela é gerada por preconceitos de gênero. A ideia da sociedade brasileira é de que a mulher, de alguma maneira, é inferior ao homem. E de que o homem pode usar da sua superioridade, digamos assim, para impor sua vontade a ela, inclusive através de força física. É isso que se reflete nos números de violência contra a mulher. E aqui em Três Lagoas, como estão esses números de violência? Nós temos os índices bastante altos, tá? Nós somos a terceira cidade, a terceira delegacia especializada do estado em número de registro de ocorrências. O ano passado tivemos 1.680 BOs registrados na Delegacia da Mulher, e lembrando que eles não são só sobre violência física, são também sobre violência moral, violência patrimonial, todo tipo de violência englobado pela Lei Maria da Penha. E ainda existe aquela certa resistência das mulheres que sofrem a violência e têm medo ou até vergonha de fazer esse boletim de ocorrência? Sim, tem vergonha, tem medo das represálias, tem medo de se expor, muitas vezes não tem o apoio da família, a dependência financeira em relação ao homem, então elas se preocupam muito com isso, mas é importante que elas saibam que a Lei Maria da Penha tem uma série de medidas, inclusive cautelares, no sentido de antes mesmo do homem ser julgado, para afastá-lo dela e protegê-la de várias maneiras. No município nós temos órgãos especializados para tratar das mulheres em situação de violência. E, doutora, diz uma coisa, qual que é o procedimento ideal que a mulher deve fazer quando ela sofre algum tipo de violência? Logo na primeira agressão, já tem que haver uma reação. A violência não começa geralmente na violência física, em bater, começa geralmente com xingamentos, com ameaças. Então, logo na primeira manifestação, é importante que ela procure a polícia e denuncie, porque se na inércia dela favorece o agressor e pode acabar em homicídio. Então, é importante que ela procure a Delegacia da Mulher, ou então, sendo no final de semana, uma noite, a Delegacia de Plantão, registre o BO e no dia seguinte compareça na nossa delegacia para dar prosseguimento na ação penal. A Delegacia da Mulher aqui, ela também é responsável pela pedofilia contra crianças do sexo feminino. Como que estão os números de pedofilia aqui na nossa cidade? Nós temos um número alto para a nossa cidade. No ano passado foram 38 casos de estupro de vulnerável, que a gente fala, que é o abuso sexual contra menores de 14 anos. E a gente nota que, infelizmente, a maioria desses casos foram pais ou padrastos que abusaram das crianças. E como que a gente pode diferenciar se um pedófilo ele é nosso vizinho? Às vezes ele brincar com a criança, dar um doce, isso é um sintoma? O pedófilo, ele não tem escrito na testa que ele é pedófilo, e geralmente ele é uma pessoa afável, uma pessoa que em sociedade não desperta suspeitas, porque ele usa da sua simpatia, daquela sua aparência para atrair as vítimas. Mas é importante que as mães estejam sempre atentas, os pais, e orientem as crianças de quem é permitido chegar perto delas, o que é um toque sem malícia, um carinho normal, e o que é um ato libidinoso, alguma coisa com maldade, e sempre estar conversando com as crianças, deixar um canal de diálogo aberto para que elas se sintam à vontade de relatar qualquer coisa que as incomode nesse sentido. Essa semana nós vimos aí que a cidade ela registrou um caso. Como que foi? Esse caso foi um caso atípico, né? Geralmente, como eu disse, são pessoas próximas que abusam da criança, mas esse caso foi um andarilho que pediu água numa casa para uma garotinha que brincava no quintal da casa, e quando a garotinha foi entregar, ele se aproveitou para tocá-la, tentou inclusive tirar ela do local, só que a menina gritou, era uma menina bem esperta, gritou, e o pai conseguiu perseguir e agarrar esse cidadão. Doutora, eu queria que a senhora deixasse algumas dicas, no caso, para a mulher que sofre algum tipo de violência e também para os pais que têm as crianças, que têm seus filhos pequenos, para avaliarem, verem, né, se a criança pode ou não sofrer algum tipo de violência. As dicas para não acontecer esse problema. Em relação às mulheres, a gente tem um índice grande, esse número grande de registro de BO demonstra que a mulher treslagoense, ela denuncia, só que nós temos um outro problema. A maioria das mulheres retira o BO depois de registrar.
Então, duas coisas. É importante alertar que a partir de fevereiro houve uma decisão do STF que não permite mais que seja retirado o BO em casos de violência física, agressão, lesão corporal. E nos demais casos, a gente pede que as mulheres não retirem, deem continuidade, deixem o caso chegar à justiça e ser julgado. Porque isso, cada vez que a mulher faz um BO e retira, o homem se sente mais forte, porque ele viu que o caso foi às barras da justiça e ele não foi punido. Em relação às crianças, a gente aconselha que prestem atenção em alguns sinais de abuso. Por exemplo, quando cai o rendimento escolar, a criança passa a se isolar, fica agressiva. Mudanças de comportamento desse tipo. É importante principalmente que professores estejam atentos a isso, toquem no assunto de abuso sexual em sala de aula, porque eles passam muito tempo com as crianças e percebem essas mudanças de comportamento. E principalmente, mesmo alguém que não seja da família, sabendo de algum caso, desejando denunciar, há um telefone de denúncias anônimas que chegam até a gente, tá? É uma central em Brasília, mas que chega até a gente, garantido total anonimato, que é o Disque 100. Em havendo alguma suspeita, mesmo que seja uma mera suspeita, denuncie que nós vamos investigar, vamos apurar o caso para ver se realmente está ocorrendo abuso. Então, em caso de alguma suspeita, é só ligar 100 que a denúncia chega até aqui. Isso, Disque 100. E no caso das mulheres, querendo tirar dúvidas, também é um telefone para contato anônimo, que é o 180. Lá é mais um telefone para tirar dúvidas. A gente aconselha que, no caso de violência, procure diretamente a Delegacia da Mulher. Tá ok, doutora. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. E o quadro Sala de Entrevistas fica por aqui. Até a próxima.